dia, amigo. Quero agradecer a você logo agora pela manhã por ter acessado aqui as nossas redes sociais. Seja muito bem-vindo. Você é o nosso convidado a cada manhã para podermos estudar uma parte da Bíblia. Nós hoje temos um capítulo muito especial da Palavra de Deus para nós podermos estudar, que é o livro de Ezequiel, capítulo 15. É uma parte maravilhosa que Deus deixou para nós. Nós estamos vindo aqui numa sequência, nesse livro, no livro de Ezequiel, estudando os capítulos agora pela manhã. E quero falar a você, embora eu esteja de férias, estou aqui em Salvador, estou aqui na casa dos meus familiares, mas logo nas primeiras horas pela manhã, quando nós ouvimos aqui os pássaros cantar, quando as pessoas começam a sair para ir para o trabalho, começamos a ver a movimentação dos ônibus, dos carros, as pessoas saindo de casa com o seu carro para poder ir para o trabalho, nós começamos a entender que é nesse momento também que nós temos que agora abrir a Bíblia, estudar a Palavra de Deus, nos colocarmos de joelhos para buscarmos ao Senhor. E eu quero fazer um convite a você. Você pode também usar aí as redes sociais para poder comunicar a Palavra de Deus às pessoas. Envie esse link para um irmão, para um amigo, para o seu colega de trabalho, para os colegas da faculdade, para as pessoas que você ama. E, consequentemente, tenho certeza que elas serão abençoadas pela Palavra de Deus. Porque se nós dedicarmos um momento a cada dia para orarmos a Deus e para estudarmos a Sua Palavra, tenho certeza que Deus vai cada vez mais fortalecer a nossa caminhada, abrir o nosso entendimento para compreendermos a Sua santa e boa vontade para os nossos dias. Então, você já é o nosso convidado. Nesse ano de 2021, nós temos um compromisso. Eu quero me comprometer com você a cada manhã estudarmos um capítulo da Bíblia. Como eu volto aqui a falar, hoje é o livro de Ezequiel. Então veja, logo no primeiro verso aqui, Ezequiel, espero que você esteja com a sua Bíblia nas mãos, Ezequiel capítulo 15, verso 1 diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Ezequiel sempre tem repetido essa declaração, veio a mim a palavra do Senhor. Ezequiel sucessivamente ele começou a receber de Deus alguns recados, começou a receber de Deus algumas revelações, algumas mensagens que ele deveria dizer à nação de Israel. Ontem você se lembra, Ezequiel recebeu uma comitiva. E nessa comitiva, Ezequiel também recebeu de Deus uma mensagem e ele tinha a responsabilidade de comunicar ali aquela comitiva aos líderes de Jerusalém, os líderes de Judá, de Israel, qual era a vontade de Deus. E não é diferente de hoje. Ezequiel, hoje então, agora também, no capítulo 15, no verso 1, ele está falando, veio a mim a palavra do Senhor. Só a palavra de Deus hoje, nesse capítulo, é uma palavra de repreensão, é uma palavra firme, é uma palavra onde Ezequiel teria que ser fiel a Deus em comunicar restritamente aquilo que Deus estava pedindo à nação de Israel. E o verso 2 eu vou ler para você, para que você entenda o que foi que Deus estava dizendo. Ele diz o seguinte, filho do homem, o verso 2, porque mais é o sarmento de videira que qualquer outro, ou o sarmento que está entre as árvores do bosque. Veja uma coisa, o dicionário diz o seguinte, que sarmento é aquele rebento anual que dá numa planta, uma videira, uma planta que produz frutos, aquele rebento anual que sai. E para que a planta ela produza muitos frutos, é necessário que aquele rebento, em alguns momentos, ele seja podado, bem cuidado para que ele cresça, que seja viçoso, bonito, e ali realmente ele consiga produzir muitos frutos. Mas só que na linguagem aqui que Deus está usando para com o profeta, ele está dizendo que os rebentos que nasceram em Israel eram rebentos que deveriam ser podados e queimados e nem não serviriam a nada a mais além do que ser jogado no fogo. E esse rebento, ele mesmo está falando que as características eram de orgulho, de arrogância, era uma nação que estava se tornando independente de Deus, eles estavam vivendo uma vida de incredulidade, eles estavam realmente vivendo uma vaidade tão estúpida, com atitudes estúpidas que estavam deixando Deus de lado e vivendo uma vida de independência. Era uma vida que caracterizava por loucura, por irracionalidade desenfreada, porque eles estavam abandonando Deus e tentando viver uma vida completamente independente do Senhor. E Deus então, para Ezequiel, falou, olha, você precisa dizer a eles que eles são rebentos que não estão servindo para nada, não produzindo frutos nenhum. Eles não estão conseguindo me agradar e as suas obras são obras que estão trazendo prejuízo, tristeza, dor.
é uma vida que não está produzindo os frutos do Espírito Santo. E nós olhamos na Bíblia, no livro de São João, capítulo 15, verso 1, Jesus falando: eu sou a videira, vocês são os ramos, meu pai é o agricultor. E se nós olharmos aqui para essa figura de linguagem, nós veremos que todos os cuidados que um vicultor, um agricultor precisa ter para que a videira possa produzir frutos bons, bonitos, frutos do Espírito, frutos que possam alcançar outras pessoas, frutos que de fato demandem que seja um verdadeiro cristão, Cristo fez, Deus fez por nós. Ele se comprometeu na aliança de amparar, de abençoar, de proteger o povo de uma forma que, no decorrer de toda a Bíblia, nós encontramos essas características. Agora, o que estava faltando, na verdade, era Israel agora produzir os frutos que Deus esperava que uma nação que amasse a Deus, que se tornasse obediente, poderia produzir. Agora, amigos, logo pela manhã nós temos que entender uma coisa. Não adianta sairmos de casa para os nossos afazeres, para o dia a dia, sem que nós saiamos na companhia do nosso Deus. A videira ali, a expressão que Deus estava usando, conversando com Ezequiel, é fantástica para os dias de hoje, porque nós precisamos logo no primeiro momento, nas primeiras horas, sairmos conectados com Deus, buscando a Deus, orando em companhia dEle. Não fazer como Israel fez, deixar Deus de lado e tentar viver uma vida independente, achar que nós somos capazes demais, temos inteligências demais, somos muito sábios, que não precisamos do Senhor e vamos viver uma vida completamente independente, vamos alcançar os nossos objetivos no decorrer do dia sem ter Deus ao nosso lado. Então é por isso que eu quero chamar você logo nas primeiras horas, nesses primeiros momentos, quando você abre os seus olhos. Tem algumas pessoas que têm até o sábio e hábil costume de colocar as sandálias embaixo da cama, porque quando vai pegar as sandálias embaixo da cama tem que se ajoelhar. Então quando se ajoelha se lembra, bom, já que me ajoelhei eu tenho que orar a Deus. E ali então agora debruçado de joelho, ora, pega a sandália, mas ali se coloca diante de Deus, abre a palavra dele, reflete na palavra do Senhor, pega a lição da escola sabatina, dedica um tempo também para que possa aprender o que Deus está lhe mostrando. E era isso que Deus estava pedindo para que a nação de Israel pudesse fazer. Deus, nesse momento, Ele revela para a nação de Israel que eles estavam vivendo uma vida errônea. Deus mostra o registro real da situação da vida da nação de Israel com um único objetivo, para que quando ele se deparasse com essa realidade, que era real, eles então agora falassem: não, nós estamos precisando de cura, nós estamos precisando do Senhor, nós temos que nos voltar para Cristo, nós temos que buscar realmente no Senhor a salvação, porque nós estamos perdidos. E é o que Deus faz conosco. Quando você olha na Bíblia e vê Deus trazer assim algumas mensagens duras e firmes para a sua nação, para o seu povo, o intuito não é apenas dizer que a nação é uma nação pecadora, que é uma nação que está vivendo errada, é uma nação que não conseguiu acertar o alvo. Não, não, não. O objetivo é levar a nação a olhar para si mesma e reconhecer que são pecadores. Bom, eu preciso agora me voltar para Deus. Deus está me chamando para ter um relacionamento mais próximo com Ele. Eu preciso realmente pedir perdão, eu preciso me arrepender, eu preciso ter uma verdadeira conversão. Eu preciso amar a Deus de todo o meu coração, porque esse é o maior objetivo de Deus para com os seus filhos. Nós não podemos, na nossa caminhada com Deus, permitir que os prazeres, que as coisas desse mundo ocupem o centro do nosso coração. É claro que vivemos esse mundo, nós temos que trabalhar, nós temos que estudar, nós temos que fazer as nossas atividades diárias, nós temos que ir à faculdade, nós temos que fazer tudo aquilo que de fato um ser humano pode fazer. Agora, nós não podemos permitir que isso de fato seja o centro da nossa vida. Deus precisa ser o âmago, o centro do nosso coração, da nossa caminhada. O povo de Deus é como o ramo da videira. É como o ramo da videira. No capítulo 15, do verso 1 ao verso 5, Deus estava dizendo para a nação de Israel assim: olha, vocês são um combustível inútil, servem apenas para ser colocado no fogo, não tem outro objetivo, porque vocês perderam o foco por completo. E Deus estava dizendo do verso 6 ao verso 8 do capítulo 15, os seus frutos, os frutos que vocês produziram longe de mim, são frutos inúteis, que são também, o único objetivo é ser colocado no fogo. Porque vocês não estão produzindo frutos como um resultado de amor. Sabe o que é você
guardar os mandamentos de Deus sem amar o Senhor dos mandamentos? Sabe o que é você ir ao sábado à igreja sem amar o Senhor do sábado? Sabe o que é você respeitar as pessoas sem que também você ame o Senhor que criou as pessoas? Isso, na verdade, é viver um legalismo. É como aconteceu com a nação de Israel. Eles passaram a se voltar para o templo e achar que o templo era um amuleto. Levar a arca da aliança para a guerra seria um amuleto. E eles se esqueceram de que a arca era uma lembrança de uma aliança formada com eles deveriam amar a Deus. É claro que a aliança, é claro que a arca tinha um valor. Ter a arca ali era importante, ter os mandamentos dentro da arca era importante porque Deus estava pedindo para que fosse assim, mas eles não poderiam trocar e deixar de entender que o que de fato iria abençoar a nação de Israel era amar a Deus, era confiar no Senhor, era se colocar no Senhor por completamente. E olhe, veja uma coisa, a palavra de Deus se cumpriu. A palavra de Deus se cumpriu. No ano de 597 a.C., Jerusalém foi incendiada e tomada pelos babilônicos. O Senhor permitiu que isso acontecesse. O Senhor permitiu que isso acontecesse para que a nação pudesse entender de que Deus era Deus. Veja que Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus é um Deus de amor, mas Ele também é um Deus de justiça. A sua graça tem limite. A graça de Deus um dia teve limite sobre Sodoma e Gomorra. A graça de Deus também um dia terá limite, terá fim um dia sobre essa terra. Ele nos prometeu um dia que voltaria para buscar o seu povo e Ele tem sido misericordioso até hoje. Mas um dia Ele vai dizer assim, olha, chegou o momento, chegou a hora, é hora de voltar e é hora de colocar fim na história do pecado. E o ser humano vai ser salvo, aqueles que aceitaram a Cristo. E eu não gostaria de que ninguém pudesse se tornar combustível do fogo, porque esse é o resultado daqueles que de fato não se colocam nas mãos de Deus. E eu quero nessa manhã já terminar aqui falando com você. Deus espera que todos nós possamos ser uma videira frondosa, que possamos produzir muitos frutos, porque uma videira que ela se torna seca, ela para nada serve, não tem nenhum valor. Toda videira precisa produzir frutos, frutos do amor, frutos da bondade, frutos da alegria, frutos da misericórdia, frutos da aceitação, frutos da compreensão. Esses frutos farão com que outras pessoas aceitem a Cristo. Esses frutos demonstrarão que de fato o nosso coração foi tomado pelo Senhor, que a nossa vida foi transformada. Somente uma pessoa que entende do papel da cruz de Cristo, que aceita Cristo e que permite que Cristo nasça no coração e que se torne um verdadeiro discípulo, pode produzir esses frutos que Deus espera que nós possamos produzir nos dias atuais. Porque quando não é resultado de uma comunhão com Deus, as nossas obras são obras legalistas. São obras que não nos trazem a salvação. Eu só quero aqui relembrar a você o que eu falei aqui há pouco. Se nós guardamos o sábado sem entender quem é o Senhor do sábado, e guardar o sábado perde completamente o valor. Estudar a Bíblia com alguém sem que nós entendamos de que qual é o propósito pelo qual o Senhor pede para que nós trabalhemos em prol do nosso semelhante, perde completamente o valor. Tem pessoas que pensam que para trabalhar em prol de uma outra pessoa é para que você conquiste a salvação, e não é porque já fomos salvos, e por sermos salvos, eu tenho o dever, e por amor a Cristo eu tenho que trabalhar em prol do meu semelhante. E é isso que o Senhor estava dizendo para a nação de Israel naquele momento. Então, falar a você nessa manhã, antes de você sair para as suas atividades diárias, ou mesmo que você já esteja indo, mesmo que você já esteja chegando no trabalho, dentro do seu carro, dentro do ônibus, eu não sei qual meio de transporte que você está usando, mas que a graça de Deus, a comunhão do Pai e do Espírito Santo possa alcançar a sua vida nesse momento. E que Ele nos leve, como Ele chamou a nação de Israel a viver essa vida de comunhão, Ele também nos chame hoje, a cada dia, e possamos dar ouvido à sua voz, possamos compreender o seu chamado, para que nós possamos seguir a sua santa e boa vontade. Eu quero terminar aqui orando a Deus, pedindo a Deus que Ele abençoe a você, que Ele abençoe a minha vida, que Ele nos tome nas suas mãos e esse dia seja mais um dia de bênçãos nas mãos do Senhor. Querido Deus, nosso eterno Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos logo nas primeiras horas da manhã em podermos estudar a Tua Santa Palavra.
Quero orar, Senhor, por cada pessoa que dedicou, que tem reservado um tempo a estudar a palavra de Deus. Que nós possamos ser abençoados por Ti. Que nós possamos tomar a Tua palavra nas mãos como verdadeiramente ela é. E que a nossa vida, Senhor, agrade, seja realmente uma bênção diante dos Teus olhos. Nos toma nas Tuas mãos, nos abençoe e nos guarde. E nós oramos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. É o meu pedido e a minha oração nessa manhã.